E aí galera, vamos pra finalmente o capítulo de Hunter x Hunter. Demorou o dia inteiro, mas finalmente saiu. E vamos a esse capítulo que está sensacional. Ele começa justamente de onde parou o capítulo anterior, dos 3 da Genei Ryodan entrando em um corredor escuro atrás de uma porta, indo encontrar talvez os Rayleigh. Depois deles abrirem uma certa porta, o bigodudo aqui fala que as coisas podem começar a ficarem interessantes. E no momento em que ele abre a porta, eles dão de cara com uma estrutura gigantesca, velho. Isso daqui tá muito maneiro. O Togashi se superou aqui no desenho. É mais ou menos um espaço um pouco externo do navio da baleia, uma parte mais de maquinário, onde a gente tá vendo que pouca gente tem acesso aqui. E também é bem sujo, bem bruto esse local. Tanto é que o próprio Nobunaga fala sobre a água que está escorrendo pela parede do navio. Isso daí é o desperdício de água, o lixo, tudo que as 200 mil pessoas que estão nesse navio começam a jogar pra fora. Acaba escorrendo uma parte por essa parede que a gente tá vendo aí. Além disso, o próprio Nobunaga começa a tentar entender aonde de fato eles estão. O Nobunaga fala que, seguindo esse caminho, provavelmente eles podem ir do Tier 3 até o Tier 2 sem problemas, e que os guardas que ficam de segurança não deixando as pessoas irem de um Tier a outro, eles são incompetentes por não verem esse local, então espiões conseguem ir e vir com facilidade. Essa é a conclusão do Nobunaga aqui. Enfim, depois disso, a gente parte para um outro quadro. A gente vê uma espécie de ostra se transformando em uma pasta. Eu acredito que isso seja da habilidade do Hearing que perdeu o efeito, eu acredito. Mas não tem como eu dar garantia nisso daqui não. Fato é que a gente começa a ver logo em seguida o próprio Hearing, que está conversando com o Zakuro, que é esse outro moleque aqui que controla o sangue, lembra dele? Que acabou encontrando o falso Hisoka, e eles estão discutindo justamente sobre uma pessoa que sumiu, que é a Lynch. E nessa discussão, eles acabam encontrando a informação de que a Lynch foi morta e encontraram o corpo dela. Ou seja, o Bolonenov fez um péssimo trabalho de descarte de corpo. Não conseguiu esconder nem um pouco bem, porque já encontraram o corpo dela, tadinha, e foram os guardas que encontraram aqui. Eles iam descartar o corpo sem falar nada, só que eles viram que era uma pessoa da máfia, então tomaram um certo cuidado com ela. E a especulação que eles fazem é que provavelmente ela foi morta pelo Rayleigh, que é a máfia que está lutando contra eles, né? Então isso daqui é uma especulação óbvia. Contudo, o Hearing e o Zakuro começam a suspeitar de uma coisa aqui, porque eles encontraram ela há não muito tempo atrás. Então eles começam a suspeitar que pode ter um metamorfo, alguém se disfarçando da Lynch. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Então é bem possível que dentro da máfia deles tenha um infiltrado ou algum espião. Isso pode ser alguma tática para confundir eles. Seguindo essa teoria e conversando com o Zakuro, eles ainda chegam a uma teoria, eles não têm certeza ainda, mas uma teoria de que ela pode ter sido morta por causa da sua habilidade Nen, que é uma habilidade Nen que consegue extrair a verdade daquele quem ela acerta. Então, se isso for verdade, talvez ela possa ter sido morta pelo Hisoka que eles encontraram. E aquele Hisoka pode ser um infiltrado, pode ser um espião, já que eles chegaram a essa teoria também de que alguém se disfarçou da Lynch. Se alguém se disfarçou da Lynch, alguém pode estar se disfarçando também do Hisoka. Foi essa a teoria que eles formularam, e por isso eles vão ficar de olho no Hisoka, não vão deixar ele agir tão livremente assim. Os caras acertaram em cheio com essa teoria, a verdade é essa. Eles são bem inteligentes e descobriram todo o plano, tudo por causa que o Bolonenov não descartou direito aquele corpo, né? O cara fez um trabalho bem porco nessa situação. Mas enfim, aí eles começam então a discutir o porquê que o Hisoka faria algo assim. Por que a pessoa que está disfarçada do Hisoka
Hisoka talvez fizesse isso. E a conclusão que eles chegam é a mesma do Chrollo. É bem possível que ele tenha se disfarçado de Hisoka para tirar a atenção da máfia e assim eles possam procurar o verdadeiro Hisoka mais tranquilamente, porque eles sabem que a máfia está atrás do Hisoka e também da Gene Ryodan, eles estão mexendo um pauzinho e no momento em que eles teoricamente achariam o Hisoka, que é o Bonanovi disfarçado de Hisoka, eles ficariam um pouco mais quietos, dando a oportunidade dessa pessoa que está disfarçada de Hisoka procurar o verdadeiro Hisoka. Foi essa a conclusão que eles chegaram. Sendo assim, eles já sabem até mesmo o objetivo do Bonanovi. Os caras são realmente geniais. Mas chega desse papo aqui porque agora a gente vai para um dos meus personagens favoritos, o Chrollo. E o Chrollo está no meio da multidão, ele utiliza a sua habilidade, o seu livro, e acaba invocando uma habilidade de uma pessoa que está nesse livro. Teoricamente o nome dessa mulher é Misericórdia. É um nome meio português. Às vezes o Togashi tem dessa, tá? A Morena também é inspirado no português, então o Togashi gosta da nossa língua, olha só. Enfim, com essa habilidade ele consegue invocar um telefone que começa a tocar. Ao mesmo tempo, vem o anúncio de que o corpo do Hawkenberg ainda não está presente. Isso porque tá tendo o funeral do Hawkenberg. Lembra que o Hawkenberg desejava que o seu corpo fosse para a multidão? Então é isso que vai acontecer daqui a pouco. Ainda não chegou o corpo dele de fato, mas está perto. Daqui a pouco o caixão do Hawkenberg vai passar pela multidão. Contudo, a gente começa a entender um pouquinho sobre os verdadeiros planos do Chrollo. O Chrollo quer utilizar toda essa multidão que está se reunindo para ver o corpo do Hawkenberg a seu favor, essa situação caótica ao seu favor. E ele diz que o Império de Kakin tem 3 tesouros sagrados escondidos e que são utilizados na Guerra de Sucessão. O primeiro tesouro é um que a gente já conhece, que é a urna que dá semente, que foi entregue para os príncipes e que deram os poderes dos príncipes. Depois, no meio, a gente tem a imagem de uma estátua sagrada que também é utilizada para observar a Guerra de Sucessão. A gente não sabe se ela tem algum poder mais ou se só é útil para o atual rei, né, que ele consegue observar tudo, não sabemos, mas aparentemente tem uma importância muito grande nessa estátua aí. E por fim ainda tem mais um grande tesouro, que é uma espada que será entregue ao próximo rei, ao vencedor da Guerra de Sucessão. Esses são os 3 grandes tesouros do Império de Kakin. Com isso, o Chrollo diz que o objetivo dele não é apenas só lutar com o Hisoka. Ele irá fazer isso depois que ele conseguir esses 3 tesouros da Guerra de Sucessão do Império de Kakin. Mas para fazer esse tipo de coisa, ele vai ter que utilizar todo esse caos que está acontecendo tanto na Guerra de Sucessão quanto esse caos que está acontecendo agora mesmo, e também uma baita de uma estratégia e flexibilidade para ainda conseguir lidar com todos os desafios que vão surgir no intervalo em que ele vai tentar conseguir essas armas, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então vai ser algo imprevisível. Ele vai precisar de ser bem flexível para conseguir essas armas que são tesouros desse império. Então vai estar bem guardado, né? Não vai ser uma coisa fácil de se conseguir. Sendo assim, para conseguir ser bem sucedido nessa missão, o Chrollo diz que ele precisa dar o seu máximo. Ele precisa estar totalmente focado, colocar todo o seu plano e seu cérebro em ação para conseguir executar esse plano, e por isso ele vai deixar a presença do Hisoka de lado por enquanto. Ele por enquanto vai ignorar o Hisoka. No momento ele vai fazer a sua missão de roubar esses tesouros do Império de Kakin. Depois ele vai se preocupar com a sua vingança pessoal. Então ele decidiu aqui a sua prioridade. O que me deixou um pouco confuso, eu admito, porque a gente viu no capítulo anterior Bonanovi dizendo que o Chrollo queria achar uma habilidade específica para derrotar o Hisoka. A gente não sabe se ele vai conseguir essa habilidade no meio do caminho, se ele vai conseguir essa habilidade através desses tesouros, ou se ele simplesmente dividiu essas coisas
coisas e o Bonolenov acabou errando, de que o Crollo deseja esses tesouros e depois matar o Hisoka. São coisas separadas e não uma coisa junta como o Bonolenov supôs. Então tem essas três teorias aí da informação que a gente viu no capítulo anterior. Enfim, na próxima página a gente vê um rascunho bem bizarro do Crollo mostrando que ele é alguém para ser temido. Ele fala que as suas preparações já estão no seu local, então só falta ele mexer os seus pauzinhos ali e a trupe, a Genei Ryodan, irá continuar mesmo se ele morrer. A trupe que ele criou, ela é uma inspiração de medo para todo mundo, que vai funcionar mesmo com a morte do Crollo. Então ele não tem medo de morrer nessa missão, vai dar tudo de si e ele acredita que a Genei Ryodan vai continuar mesmo sem ele. Enfim, finalmente o corpo do Hawkenberg chega e a gente tá vendo uma espécie de sinal de telefone tocando aqui. Provavelmente é a habilidade que o Crollo ativou algumas páginas atrás. No meio dessa multidão a gente vê a mensagem dizendo que a pessoa que o Crollo desejava foi localizada, mas não consegue dizer exatamente aonde está, porque as ondas nem não conseguem alcançá-la direito. Contudo, essa habilidade diz que essa pessoa está acima do Crollo. Sendo assim, provavelmente o Crollo está procurando uma pessoa do Tier 1 e ele com certeza deve usar toda essa bagunça que está acontecendo para tentar alcançar essa pessoa que ele está procurando. Acabando assim o capítulo de hoje. Então, galera, o que a gente consegue entender é que a habilidade do Crollo que ele estava utilizando é uma habilidade de localização. Ele consegue talvez discar o número da pessoa e saber aonde ela está, ou sei lá, discar alguma coisa, algum tipo sanguíneo, sei lá, alguma informação dessa pessoa, e ele consegue dizer aonde essa pessoa está com a habilidade que ele tem agora. Essa pessoa provavelmente tem alguma habilidade que vai ajudá-lo, então Bonolenov tinha de certa forma razão que o Crollo está atrás de uma habilidade, porém ele errou em dizer que essa habilidade é para o Hisoka. Ao menos com essa tradução aqui meio amadora, deu a entender que ele está em busca de uma habilidade para ajudá-lo a conseguir esses tesouros do Império de Kakin. E como essa pessoa está no Tier 1, talvez ele até mesmo encontre o Hisoka no meio dessa bagunça, a gente não sabe, né? Pode acontecer, tá certo que é um local muito grande, então eles podem não se esbarrar. Sendo assim, tem a chance também do Crollo acabar esbarrando com o Hisoka sem querer, mesmo ele não querendo. Mas eu tô doido pra ver o Crollo em ação, quero ver ele roubar esse tesouro, vai dar uma confusão danada na Guerra de Sucessão, porém a gente vai ter que esperar o próximo capítulo. No mais, agradeço por você ter visto até agora, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!